Muito bom dia, caros alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Para hoje, temos como tema modos de definir uma aplicação ou função. Já temos o conceito de função, então hoje vamos ver de que forma podemos definir a mesma. Para se definir uma função, o prático primeiro é indicar ou determinar o domínio da mesma, indicar o conjunto de chegada e, claro, de forma explícita, indicar a correspondência entre os elementos dos dois conjuntos. De uma forma geral, uma função pode ser definida por meio de diagrama sagital, o diagrama de setas, por meio de tabelas ou de forma gráfica. Trago aqui uma situação que nos ajuda, de fato, o que possa nos ajudar a perceber essas formas de definição de função. Temos que seja A constituído pelos elementos 2, 3, 4 e 5, B com elementos 8, 12, 16 e 20 e G a correspondência de B e A, definida por o perímetro do quadrado de lado igual a. Então, esta é a relação G. Então, a relação G é sim uma função, porque cada perímetro corresponde a um e um só quadrado. Então, na linha A, vamos representar a correspondência G por meio de um diagrama sagital. Assim sendo, temos que da relação B e A. Então, significa que o nosso conjunto de partida é o B. Então, representamos o conjunto B. Então, B tem como elementos o 8, o 12, 16 e o 20. A é o nosso conjunto de chegada com elementos 2, 3, 4 e 5. A nossa correspondência é a relação G, conforme temos. É G. Agora, G é definida pela relação. É o perímetro do quadrado. Então, vamos lembrar que perímetro de um quadrado é a soma dos quatro lados. Sendo que os lados de um quadrado são geometricamente iguais, então o perímetro do quadrado corresponde a 4 vezes o lado. Então, assim sendo, temos que 8 é o perímetro do quadrado de lado igual a. Então, o 8 é o perímetro. Então, olhando para a condição da fórmula do perímetro do quadrado, temos que 4 vezes o lado. O número multiplicado a 4, correspondente a 8, corresponde a 8, é o 2. Então, significa que 8 é o perímetro do quadrado do lado igual a 2. 12 é o perímetro do quadrado do lado igual a 3. 16 é o perímetro do quadrado do lado igual a 4. E, por fim, 20 é o perímetro do quadrado do lado igual a 5. Assim, definimos ou representamos a nossa função por meio de diagrama sagital ou diagrama de setas. Para a mesma correspondência G, vamos agora fazer a representação, não é? Por meio de tabelas. Para podermos representar a correspondência por meio de tabelas, então primeiro temos que definir. Então, designemos o nosso objeto, então sejam os objetos representados por X. E o conjunto das imagens iremos representar por Y. Então, X é o objeto e o Y é a imagem. Então, daqui vamos construir a nossa tabela, onde temos que o X corresponde ao conjunto dos objetos e o Y ao conjunto das imagens.
Então, temos como objeto, não é? O 8, o 12, o 16 e o 20. Então, esses são os objetos e as imagens correspondentes. A imagem correspondente ao objeto 8 é 2. Ao objeto 12 é 3. Ao objeto 16 é 4. E ao objeto 20, que é 5. Então, esta tabela foi representada de forma horizontal, então também podemos representá-la de forma vertical. Então, tendo que a primeira coluna é a dos objetos e a segunda das imagens. Então, sendo que o primeiro objeto é 8, com a imagem correspondente 2, o segundo objeto é 12, com a imagem correspondente 3, o terceiro objeto é 16, com a imagem 4, e por fim, o objeto 20, com a imagem 5. Temos ainda a outra possibilidade, não é, de representar a nossa função por meio de tabela. Então temos que o conjunto de partida é 8, 12, 16 e 20. O conjunto de chegada é 2, 3, 4 e 5. Assim definimos ou representamos a nossa aplicação correspondência por meio de tabelas. Então, não é necessário, não precisamos representar as três possibilidades. Então escolhemos a mais prática. Então, lembrar que esta primeira linha corresponde ao objeto e a segunda linha corresponde ao conjunto das imagens. Então, feito isto, passamos para a terceira representação, que é a representação gráfica da aplicação de função. Então, para podermos representar graficamente uma correspondência ou uma função, o que nós temos que fazer primeiro é representar o sistema cartesiano. Então, nós já definimos o sistema cartesiano, temos que ele é constituído por dois eixos, não é, perpendiculares. Então, temos que o eixo vertical, que é o eixo das imagens, o eixo horizontal, que é o eixo dos objetos ou simplesmente abscissas. Então, daqui vamos marcar os pontos dados. Então, é verdade que, graduando a nossa reta, temos cá 0, não é? 1, 2, 3, 4, etc. Mas pela gestão do próprio espaço, irei exatamente indicar os pontos ali marcados. Então, temos o caso de objeto 8, o objeto 12, o objeto 16 e o objeto 20. Em termos de imagens, temos 2, o 3, o 4 e o 5. Dali vamos fazer as respectivas correspondências. Então, vimos que, da tabela, o objeto 8 tem como imagem 2. O objeto 8 tem como imagem o 2. Marcamos um ponto. O objeto 12 tem como imagem o 3. Marcamos um ponto. O objeto 16 tem como imagem o 4. Marcamos um ponto. E por fim, o objeto 20 tem como imagem o 5. Assim, definimos a função, não é? De forma ou por meio de diagrama sagetal, por meio de tabelas e por fim, de forma gráfica. Então, vamos observar aqui alguns exemplos. Vamos considerar os seguintes exemplos. Dada a aplicação definida pela tabela, então temos a tabela, com elementos de partida 1, 2, 3, 4, elementos de conjunto de chegada 1, 3, 5 e 7. A linha A indique o domínio e o contradomínio. Então, já definimos que o domínio de uma correspondência corresponde ao conjunto dos objetos. Então, temos como objetos para a nossa correspondência o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, este é o domínio da nossa correspondência e o seu contradomínio, então, já definimos que o contradomínio é o conjunto das imagens. Então, a nossa correspondência tem como imagens 1, 3, 5 e o 7. Então, assim respondemos à linha A.
Para a linha B temos que represente a aplicação por um diagrama sagital ou diagrama de setas. Então, para podermos representar a nossa correspondência por meio do diagrama sagital, então vamos primeiro definir o nosso conjunto de partida, não é? E o de chegada. Então, temos que o conjunto de partida, conforme temos na linha A, é 1, 2, 3 e 4. E o de chegada é 1, 3, 5 e 7. Então, esta é a nossa correspondência. Então, podemos chamar correspondência A em B. O objeto 1 tem como imagem o 1. O objeto 1 tem como imagem o 1. O objeto 2 tem como imagem o 3. O objeto 2 tem como imagem o 3. O objeto 3 tem como imagem o 5. 3 tem como imagem o 5. E, por fim, o objeto 4 tem como imagem o 7. Assim, representamos a nossa correspondência ou aplicação por meio do diagrama de sagital de setas. E, por fim, na linha C, represente graficamente a aplicação dada. Então, para podermos representar graficamente, já combinamos. Primeiro temos de construir ou traçar o sistema cartesiano. Quanto ao que respeita à graduação da reta, devemos graduar a reta como deve ser. Então, para os objetos, já dissemos, temos o 1, o 2, o 3, o 4. Para as imagens, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos fazer a respectiva leitura. Então, a imagem correspondente ao objeto 1 é 1. Então, o objeto 1 tem como imagem o 1. Marcamos um ponto. A imagem do objeto ou correspondente ao objeto 2 é 3. Então, o objeto 2 tem como imagem o 3. Marcamos 3. O objeto 3 tem como imagem o 5. O objeto 3 tem como imagem o 5. Marcamos ponto 5 ali. E, por fim, o objeto 4 tem como imagem o 7. O objeto 4 tem como imagem o 7. Assim, definimos ou representamos de forma gráfica a correspondência dada. Então, passemos agora para o segundo exemplo, não é? Onde temos que observa o gráfico que define a função f. Então, este é o gráfico onde temos do eixo horizontal os objetos e do eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, as imagens. Então, na linha A, temos que definir a função f através de ponto 1, uma tabela. Então, queremos definir esta aplicação dada de forma gráfica por meio de uma tabela. Então, vamos escolher uma das representações da tabela e definir. Então, podemos selecionar esta relação, tabela, onde temos que o x é o conjunto dos objetos e o y o conjunto das imagens. Então, podemos fazer a colocação desses pontos segundo a ordem crescente, quer seja dos objetos, assim como imagens. Então, para os objetos, temos que, então, segundo a ordem crescente, o primeiro objeto nós temos cá, não é? O valor de x que está em correspondência com y é o menos 3. Então, temos que o primeiro objeto é o menos 3. A imagem do objeto menos 3, não é? A imagem do objeto menos 3 é 2, não é? É 2. A seguir, temos que o menos 2 não está em correspondência, então não nos interessa. Interessa-nos o menos 1, que está em correspondência com o conjunto de chegada. Então, o menos 1 tem como imagem, não é? Correspondente com 4. Depois temos que 0, não é? O objeto 0. Então, o objeto 0 tem como imagem o 1. Temos a seguir o objeto 1. Então, o objeto 1 tem como imagem o 2. 2 e 3 não estão em correspondência com o conjunto de chegada, então passamos para o 4.
4 tem correspondência e esse objeto 4, não é? Tem como imagem o 3. Assim, definimos a função f através de uma tabela. Então, por meio de um diagrama sagital, não é? Primeiro, definimos o conjunto de partida e o de chegada. Então, essa é a nossa relação f, onde o conjunto de partida, segundo a tabela, temos que o menos 3, o menos 1, o 0, o 1 e o 4. Então, as imagens correspondentes, né, podemos usar a tabela para facilitar a leitura. A imagem correspondente a menos 3 é 2. Então, menos 3 tem como imagem o 2. A correspondente a menos 1 é 4. Então, menos 1 tem como imagem o 4. A imagem correspondente a 0 é 1. Então, 1 é a imagem correspondente ao objeto 0. A imagem correspondente ao objeto 1 é 2. Não é? Uma vez já temos cá definido o 2, não é? Só correspondemos. Então, 1 tem como imagem o 2. Então, esta é a correspondência. A imagem correspondente ao objeto 4 é 3. Então, o objeto 4 tem como imagem o 3. Assim, definimos a nossa função f por meio de um diagrama sagital ou simplesmente diagrama de setas. Então, a seguir, na linha B temos que indique f de 0. Ou seja, qual é a imagem que tem como objeto o 0? A imagem que tem como objeto 0, a imagem que tem como objeto 0 é 1. Não é? A imagem que tem como objeto 0 é 1. A imagem que tem como objeto menos 3, ou simplesmente f de menos 3, não é? Então, a imagem com objeto menos 3 é 2. E por fim, a imagem que tem como objeto 1, ou simplesmente f de 1, não é? F de 1 é igual a 2. Então, assim respondemos ao segundo exemplo. Então, espero de fato que tenham ajudado e espero realmente que estejam estudando, não é? Resolvam os exercícios indicados, quer seja na ficha, assim como nos livros Texto Editores e Plural Editores. Continue estudando e até a próxima. Bom trabalho!